Atenção, a NASA acaba de confirmar algo sem precedentes. O cometa 3I Atlas está bloqueando sinais vindos do espaço. Astrônomos estão em choque. Algo assustador está acontecendo agora, bem acima das nossas cabeças, e quase ninguém está prestando atenção. Enquanto o mundo discute política, economia e tecnologia, enquanto bilhões de pessoas seguem suas rotinas diárias sem olhar para o céu, um visitante que veio de fora do sistema solar cruza silenciosamente a órbita de Marte. O nome dele é 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar já detectado pela humanidade. Mas há algo profundamente diferente nele, algo que fez até os astrônomos mais céticos ficarem com a pulga atrás da orelha. Para entender a magnitude do que está acontecendo, precisamos voltar um pouco no tempo. O primeiro objeto interestelar confirmado foi o Oumuamua, detectado em outubro de 2017. Ele apareceu do nada, atravessou o sistema solar em uma trajetória hiperbólica e desapareceu antes que pudéssemos estudá-lo adequadamente. Seu formato alongado e sua aceleração anômala geraram debates que ainda não foram totalmente resolvidos. Depois veio o 2I Borisov em 2019, um cometa interestelar que se comportou exatamente como esperávamos, com cauda, emissão de gases, fragmentação. Era familiar, previsível, quase reconfortante. Mas agora temos o 3I Atlas, e ele não se encaixa em nenhuma das categorias anteriores. Nos últimos dias, desde 25 de setembro de 2025, o 3I Atlas foi atingido por uma ejeção de massa coronal, uma explosão solar que tem o poder de alterar a estrutura de qualquer corpo gelado no espaço. Essas ejeções são tempestades monumentais de partículas carregadas que varrem o sistema solar a velocidades de até 1000 km por segundo, carregando campos magnéticos retorcidos e energia suficiente para desintegrar cometas frágeis. Quando uma CME atinge um cometa típico, esperamos ver sublimação explosiva de gelo, formação de caudas gasosas brilhantes, até mesmo fragmentação do núcleo. Mas, contra toda a expectativa, o Atlas não reagiu como um cometa. Não houve cauda brilhante, nem fragmentação, nem o show pirotécnico que normalmente acompanha esse tipo de encontro. Em vez disso, ele manteve uma anticauda voltada para o Sol. Um comportamento completamente esquisito que desafia a física cometária convencional. E agora, 3 de outubro de 2025, o objeto se aproxima de Marte, ficando a menos de 0,2 unidades astronômicas, que dá cerca de 30 milhões de quilômetros, e se move a 60 quilômetros por segundo, podendo chegar a 68 quilômetros por segundo no final do mês. Para contextualizar, essa velocidade é mais de 200 mil quilômetros por hora, rápida o suficiente para cruzar a distância entre a Terra e a Lua, em menos de 2 horas. É uma velocidade que sugere uma trajetória hiperbólica altamente excêntrica, consistente com uma origem extrasolar. Só que tem um problema enorme. Neste exato momento, o governo dos Estados Unidos está paralisado. Sites, servidores, centros de dados e até os painéis de missão da NASA estão fora do ar. As contas oficiais que costumam publicar atualizações sobre objetos próximos da Terra estão congeladas. O Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra, o JPL e o Centro Goddard, todos silenciosos. E tudo isso acontece justamente quando um dos objetos mais estranhos já observados está passando ao lado do planeta que a gente mais estuda. Coincidência? Talvez, mas a hora e o lugar são no mínimo curiosos. É como se o universo estivesse testando nossa capacidade de responder ao inesperado, justamente quando nossa infraestrutura científica mais poderosa está temporariamente cega. Sem acesso direto às plataformas da NASA, a comunidade científica está contando com a ajuda de observatórios independentes e das sondas operadas por outras agências, principalmente a ESA, a Agência Espacial Europeia, que continua ativa e programou uma sequência de observações a partir das sondas Mars Express e ExoMars Trace Gas Orbiter. É dessas espaçonaves que estão orbitando Marte agora que a gente espera as imagens mais próximas do 3I Atlas. E se as previsões estiverem certas, essas imagens podem revelar algo que ainda não conseguimos entender.
A Mars Express, lançada em 2003, está em órbita marciana há mais de 2 décadas. Sua câmera de alta resolução e seus instrumentos espectrais já mapearam quase toda a superfície de Marte. Agora, pela primeira vez, ela está sendo redirecionada para observar não o planeta vermelho, mas algo que passa por ele. A ExoMars Trace Gas Orbiter, por sua vez, foi projetada para detectar gases na atmosfera marciana, especialmente metano e outros possíveis biosinais. Mas seus sensores infravermelhos podem captar a assinatura térmica do Atlas, revelando informações sobre sua temperatura, composição e estrutura interna. Enquanto isso, aqui da Terra, o brilho do Sol encobre completamente o objeto. Mesmo telescópios poderosos como o James Webb e o Hubble, que o registraram em julho e agosto, agora não conseguem ver nada. O James Webb, estacionado no ponto de Lagrange L2, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, possui capacidade infravermelha sem precedentes. Ele consegue detectar a luz de galáxias formadas logo após o Big Bang. Mas mesmo ele não consegue penetrar o brilho solar nessa configuração específica. O Hubble, em órbita terrestre baixa, enfrenta limitações ainda maiores. O Atlas está mergulhado na luz solar, invisível e inalcançável em silêncio. É por isso que Marte se torna o nosso único ponto de observação real. Nosso posto avançado no espaço profundo. O registro no céu marciano. Mas então, algo inesperado acontece. Um rastro luminoso aparece nas imagens enviadas pelo rover Perseverance, captadas no dia 2 de outubro. Minutos de dados mostram um objeto riscando o céu marciano. É um traço que não segue o movimento natural das estrelas. Nem é um defeito conhecido das câmeras. O registro foi descoberto por uma usuária no Twitter, chamada Drew, uma astrônoma amadora que há anos monitora as transmissões de dados brutos das missões marcianas. Ela rapidamente chamou a atenção dos cientistas, compartilhando as imagens em fóruns especializados e redes sociais. O movimento é real, consistente e de alguma forma diferente de tudo que já foi registrado nas câmeras de navegação do Perseverance. Seria o Trace Atlas. A distância e a direção batem. E a velocidade também. Se for mesmo ele, nós acabamos de observar um objeto interestelar cruzando o céu de outro planeta. Isso nunca aconteceu antes. Nem nas missões Voyager, que já cruzaram a heliopausa e entraram no espaço interestelar, nem nas observações de Oumuamua, que passou rápido demais para ser estudado adequadamente, nem no 2I Borisov, que foi observado apenas da Terra. É um momento sem precedentes na história da astronomia moderna, mas há algo ainda mais inquietante. Ninguém sabe o que exatamente ele é. Na superfície fria de Marte, onde a temperatura média gira em torno de 60 graus Celsius negativos, enquanto o Sol nasce entre as dunas avermelhadas da cratera Jezero, o rover Perseverance continua seu trabalho diário. Suas câmeras de navegação, projetadas para ajudá-lo a se deslocar com segurança pelo terreno marciano, fazem varreduras regulares do horizonte. São imagens simples em preto e branco, de baixa resolução, nunca destinadas a fazer descobertas astronômicas. Mas naquela manhã de 2 de outubro de 2025, algo diferente atravessou seu campo de visão. Um traço branco fino cortando o céu marciano. Um registro que não deveria estar ali. O vídeo bruto, obtido por Drew, mostrava cerca de 9 minutos de exposição contínua. O movimento das estrelas era o esperado. Elas apareciam alongadas verticalmente, seguindo o ritmo da rotação marciana, que é ligeiramente mais lenta que a terrestre, com um dia marciano durando aproximadamente 24 horas e 37 minutos. Mas aquele traço não. Ele seguia outra direção, outra velocidade. Era rápido, direto, e aparecia em todas as capturas sequenciais. Nenhum artefato de compressão digital, nenhum reflexo interno da lente, nenhum pixel morto. Era algo real cruzando o céu, deixando uma assinatura luminosa persistente nos sensores do rover. Os cientistas da comunidade começaram a comparar as coordenadas celestes do rastro com a trajetória prevista do 3I Atlas, e a coincidência era perturbadora. No momento do registro, o objeto interestelar passava exatamente sobre a região da cratera Jezero, a área onde o Perseverance está trabalhando desde fevereiro de 2021. A projeção batia em ângulo e altitude.
A geometria orbital concordava com as previsões. Se fosse ele, a velocidade aparente também fazia sentido. Cerca de 60 km por segundo, em plena aproximação, criando um movimento angular no céu marciano consistente com o que foi observado. Mas o que tornava aquilo ainda mais estranho era a forma do rastro. Ele não tinha o brilho típico de um meteoro entrando na atmosfera, que seria acompanhado por ionização, aquecimento por atrito e uma trilha de plasma brilhante. Nem o formato difuso de uma pluma de poeira suspensa, que seria irregular e dispersa pelos ventos marcianos tênues. O registro era uniforme, linear, limpo, como se fosse um corpo sólido, refletindo luz solar direta, talvez metálico. A consistência do brilho ao longo de todo o traço sugeria uma superfície com alto albedo, possivelmente polida ou cristalina. Mas a palavra metálico ainda é proibida nos círculos científicos, especialmente quando o assunto é um corpo interestelar, carregando como carrega o peso de décadas de especulação sobre sondas alienígenas e tecnologia extraterrestre. Os dados foram reenviados para verificação cruzada. Astrônomos independentes da Namíbia, onde o céu noturno oferece condições excepcionais para observação, do Japão, com seus observatórios de alta tecnologia, e da Austrália, estrategicamente posicionada no hemisfério sul, revisaram imagens anteriores, especialmente as de 25 e 27 de setembro. Antes da ejeção de massa coronal, o Atlas já apresentava um brilho verde característico, que é o resultado da emissão de carbono diatômico, o C2, no espectro óptico. Essa emissão verde é comum em cometas, resultante da quebra de moléculas orgânicas pela radiação ultravioleta solar. Mas após o impacto solar, nada mudou. Nenhuma cauda de gás, nenhuma fragmentação, nenhum aumento na taxa de sublimação. Um comportamento atípico até para um cometa interestelar. O objeto parecia indiferente ao Sol. Ele nem aquecia de forma detectável, nem se desintegrava, apenas seguia estável, rápido, sem sinal de evaporação significativa. A coma, aquela nuvem difusa que envolve a maioria dos cometas e resulta da sublimação de materiais voláteis, se mantinha compacta, medindo cerca de 700 mil quilômetros de diâmetro, metade do tamanho do Sol. Mas, curiosamente, era quase invisível no espectro visível. Apenas o infravermelho mostrava o que parecia ser uma estrutura energética ativa, vibrando em torno do núcleo, como se houvesse camadas de temperatura diferenciadas ou processos energéticos internos ainda não compreendidos. A explosão de hipóteses. Quando as imagens do Perseverance surgiram, os fóruns de astronomia explodiram. O Reddit, o Twitter, os grupos especializados no Discord, todos fervilhavam com análises, debates e teorias. Alguns afirmaram que o rastro era apenas detrito orbital de Marte, talvez de alguma missão antiga, fragmentos de escudos térmicos ou estágios de foguetes que permaneceram em órbita por décadas. Mas essa hipótese logo caiu. A trajetória não coincidia com nenhuma órbita conhecida, nem com os restos catalogados das missões soviéticas, americanas, europeias ou indianas. O banco de dados de detritos espaciais marcianos é pequeno e bem documentado, e nada correspondia. Outros sugeriram interferência eletromagnética causada pela ejeção solar, que poderia ter criado artefatos visuais nos sensores do rover. Mas a simetria do traço, repetida quadro a quadro, indicava um corpo físico real. Além disso, as câmeras do Perseverance são blindadas contra a radiação e projetadas para operar no ambiente hostil de Marte, onde tempestades de poeira e radiação cósmica são constantes. Um artefato eletromagnético não criaria um rastro tão consistente e geometricamente preciso. A pergunta então mudou de tom. Não era mais, o que é o 13 Atlas? Mas sim, o que ele está fazendo aqui? Enquanto isso, os servidores da NASA permaneciam silenciosos, sem atualizações, sem comunicados, sem notas de imprensa. O Center for Near Earth Object Studies, que normalmente publica boletins diários sobre asteroides e cometas, estava congelado. O site do Jet Propulsion Laboratory mostrava apenas páginas em cache. As contas oficiais nas redes sociais não publicavam nada, apenas o eco das imagens independentes, sendo analisadas em fóruns e canais de astronomia amadora, mantinha o fluxo de informação vivo,
e o tempo corria. O 3 Atlas se move cada vez mais rápido, aproximando-se do periélio, o ponto mais próximo do Sol, previsto para 29 e 30 de outubro de 2025. Se ele sobreviver até lá, e a maioria dos modelos sugere que sim, cruzará a vizinhança de Júpiter, onde instrumentos como os da missão JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, devem realizar observações dedicadas antes de o objeto seguir rumo ao espaço interestelar, nunca mais retornando ao nosso sistema solar. Mas a dúvida permanece. Será que estamos observando apenas um fragmento de rocha gelada, vindo de outra estrela, expulso de seu sistema natal por interações gravitacionais há milhões de anos, ou algo que carrega uma assinatura física e energética que ainda não compreendemos? O silêncio institucional. O silêncio é quase total. Enquanto os servidores da NASA continuam fora do ar, a comunidade científica vive uma estranha sensação de déjà vu. A última vez que uma paralisação do governo americano coincidiu com um evento cósmico relevante foi em 2013, durante a passagem do cometa Ison. Naquela ocasião, o cometa do século estava se aproximando do Sol, e os cientistas esperavam um show espetacular. Mas com o governo fechado, os dados fluíram lentamente. As análises foram atrasadas, e quando o Ison finalmente se desintegrou ao passar pelo periélio, muitos aspectos críticos de sua destruição não foram adequadamente documentados. Mas agora o cenário é diferente. O 3 Atlas não é um cometa comum. É um viajante interestelar, um mensageiro de outro sistema estelar, e desta vez, o timing parece calculado pelo próprio cosmos, como se o universo estivesse testando nossa capacidade de cooperação internacional, justamente quando mais precisamos dela. Sem a rede americana, os olhos do mundo se voltam para a Agência Espacial Europeia, a ESA. Do outro lado do Atlântico, centros de controle em Darmstadt, Alemanha e Paris, França, mantêm a linha aberta. Seus engenheiros trabalham em turnos contínuos, ajustando órbitas de sondas, recalibrando instrumentos, maximizando cada janela de observação disponível. Eles chamam o objeto de cometa interestelar, embora a própria equipe reconheça. Ele não se comporta como um cometa. Nenhuma ejeção perceptível, nenhuma cauda gasosa desenvolvida, somente uma coma esférica compacta, com padrões internos que lembram uma estrutura polarizada, como se houvesse camadas reagindo de forma diferente à luz solar. O cronograma da ESA é meticuloso. Entre 3 e 6 de outubro de 2025, as sondas Mars Express e ExoMars Trace Gas Orbiter estão orientadas para registrar o Atlas durante sua máxima aproximação de Marte, a cerca de 0,2 unidades astronômicas. Os painéis solares das sondas são ajustados, as antenas de alta ganho são reorientadas e cada instrumento científico é calibrado para capturar o máximo de informação possível. Logo depois, o plano é acompanhar sua saída em direção a Júpiter, onde no final do mês, a missão JUICE, que significa Explorador das Luas Geladas de Júpiter, fará observações remotas do objeto, em plena aceleração gravitacional. Esses dados, no entanto, só chegarão à Terra em fevereiro de 2026, por causa do bloqueio solar nas transmissões. Quando o Sol fica entre uma espaçonave e a Terra, as comunicações são severamente prejudicadas pela interferência da coroa solar, que emite radiação eletromagnética intensa em todas as frequências. Esse fenômeno, conhecido como conjunção solar, é um dos grandes desafios da exploração espacial profunda. Ou seja, tudo o que descobrirmos agora será fragmentado, parcial, e dependerá de retransmissões indiretas através de redes de comunicação espacial distribuídas. Mas nem tudo está parado no Oriente. As agências espaciais da China e dos Emirados Árabes Unidos também estão mobilizando suas missões marcianas, a Tianwen-1 e a Hope, Al-Amal, para observações ópticas e espectrais. A Tianwen-1, que chegou a Marte em fevereiro de 2021, possui uma suíte completa de instrumentos de imageamento e espectroscopia. A Hope, projetada especificamente para estudar a atmosfera marciana, tem sensores que podem detectar variações sutis em gases e plasma. Ainda não há confirmação pública sobre quando os dados serão liberados, mas a expectativa é que eles complementem o mosaico europeu.
E quanto mais olhos no céu, melhor. Enquanto isso, grupos independentes continuam tentando detectar o 3I Atlas da Terra, mas o brilho do Sol o encobre completamente. Observatórios profissionais e amadores apontam seus telescópios para a região calculada, mas mesmo telescópios de alta potência mal conseguem separar o sinal do ruído. O contraste entre o brilho solar e a tênue reflexão do objeto é simplesmente grande demais. Alguns operadores relatam pequenas inconsistências, variações súbitas no albedo e pequenas mudanças na intensidade do brilho, captadas por fotômetros sensíveis em momentos de menor turbulência atmosférica. Nada conclusivo, mas suficiente para alimentar a dúvida e manter a comunidade engajada. A física anômala. O que intriga os pesquisadores não é apenas a ausência de cauda, mas a consistência do núcleo. O 3I Atlas parece absorver e refletir a luz de maneira irregular, como se tivesse superfícies planas, facetadas, capazes de mudar de brilho conforme o ângulo da luz incidente. Isso não é comum em corpos naturais. Normalmente, cometas mostram uma dispersão difusa, que é o resultado da sublimação de gelo e poeira, criando uma nuvem de partículas que espalha a luz de forma homogênea. Asteroides, por outro lado, geralmente têm superfícies irregulares cobertas de regolito, criando uma reflexão difusa sem variações bruscas. Aqui, o padrão é geométrico, quase intencional. As curvas de luz mostram picos agudos e vales profundos, sugerindo superfícies refletoras organizadas em ângulos específicos. Alguns cientistas especulam que isso poderia ser explicado por cristais de gelo orientados de forma particular, ou por uma superfície fragmentada em grandes blocos planos resultantes de colisões antigas. Mas nenhuma dessas explicações satisfaz completamente os dados observacionais. Mas o mistério não é só físico, há também o contexto. Uma paralisação de governo que desliga a principal infraestrutura científica do planeta, justamente no momento em que um corpo interestelar atravessa o ponto mais observável da sua trajetória. Coincidência? Provável. Mas mesmo os cientistas mais céticos admitem, o momento é desconfortável. É como se a natureza estivesse nos lembrando de nossa vulnerabilidade, nossa dependência de sistemas políticos e burocráticos que podem falhar exatamente quando mais precisamos deles. E nesse vácuo de informações, a internet se enche de hipóteses. Alguns falam em sonda alienígena, citando o Oumuamua e suas anomalias de aceleração como precedente. Outros em estrutura artificial, talvez uma vela solar interestelar, deriva por milhões de anos. Stephen Burns, o geofísico que acompanha a trajetória desde julho, tenta manter a linha da razão. Não é uma conspiração, ele diz em entrevistas e podcasts, mas é estranho. E precisamos olhar de todos os ângulos. A ciência avança mantendo a mente aberta, mas não tão aberta que o cérebro caia fora. O Atlas segue a sua rota em direção a Júpiter. A cada hora que passa, ele acelera. 60, 61, 62 km por segundo, guiado por uma física que ainda tentamos decifrar, pela gravidade do Sol, puxando-o em uma trajetória hiperbólica que o arremessará de volta ao espaço interestelar. E se tudo der certo, nas próximas 48 horas, as sondas em Marte enviarão as imagens mais próximas já registradas de um objeto interestelar dentro do sistema solar interno. Mas se algo der errado, se uma tempestade solar inesperada desativar os instrumentos, ou se uma falha técnica interromper as transmissões, ficaremos apenas com o silêncio e as perguntas sem resposta. A assinatura energética. As imagens em infravermelho mostram o 3I Atlas envolto em uma coma energizada. Não é poeira comum, mas uma mistura complexa de íons, gás neutro e plasma fracamente ionizado. A densidade medida é de cerca de 2,405 partículas por metro cúbico, na temperatura local de 18 exacto, com picos mais quentes ao redor do núcleo, alcançando temperaturas surpreendentes para um objeto tão distante do Sol. Os sensores indicam que essa energia não vem apenas da luz solar absorvida e reirradiada. Há uma emissão ativa de radiação ultravioleta detectada pelos espectrômetros da ExoMars. Em outras palavras, o Atlas brilha por conta própria,
como se processos energéticos internos estivessem ocorrendo, talvez decaimento radioativo de isótopos de vida longa ou processos químicos exotérmicos desencadeados pela radiação solar. Enquanto isso, observatórios independentes na Terra conseguem captar o mesmo padrão de luz, mesmo através do brilho solar. Usando técnicas de fotometria diferencial, onde a luz de estrelas de fundo é usada como referência para subtrair o brilho solar, astrônomos amadores equipados com telescópios de 20 a 30 centímetros conseguem capturar os mesmos pulsos de brilho detectados pela ESA. Comparando os dados da ESA com as medições amadoras, surge uma coincidência impressionante. Os pulsos de brilho se repetem a cada 43 segundos. Uma periodicidade constante precisa de mais para ser aleatória, mantida por dias consecutivos, sem variação detectável. A hipótese mais aceita, por enquanto, é que o núcleo está girando rapidamente, expondo superfícies com diferentes albedos e geometrias. Asteroides geralmente têm períodos de rotação de horas. Cometas podem variar amplamente, mas essa rotação de 43 segundos é excepcionalmente rápida. Ela implica que o núcleo é relativamente pequeno e coeso, pois um corpo grande se fragmentaria sob forças centrífugas tão intensas. Mas o padrão perfeito, 43 segundos exatos em ciclos, regulares mantidos por semanas, levanta sobrancelhas, até mesmo entre os céticos mais fervorosos. Alguns astrônomos lembram que o Oumuamua também exibiu variações periódicas em seu brilho, mas nunca com essa precisão. As variações do Oumuamua eram erráticas, sugerindo um corpo altamente alongado em rotação complexa, possivelmente cambaleante. Outros notam que o Atlas veio da mesma região aproximada do céu, onde em 1977 foi captado o famoso sinal WOW. É aquela transmissão de rádio de 72 segundos que nunca foi explicada satisfatoriamente. Uma coincidência de apenas 9 graus de diferença no céu, separados por quase 50 anos. Ninguém sugere ligação direta causal, mas a coincidência é suficiente para acender um alerta nas mentes mais especulativas. Estamos diante de um objeto cuja assinatura óptica e energética não se encaixa em nenhum modelo natural conhecido até agora. Enquanto o debate ganha força na Terra e em Marte, as sondas continuam registrando imagens. A cada hora, o 13 Atlas se aproxima um pouco mais do alinhamento com o Sol e logo desaparecerá de novo no brilho solar. Temos, talvez, menos de 72 horas até perdê-lo completamente de vista. Depois disso, ele seguirá para a região de Júpiter, onde a missão JUICE, estacionada no sistema joviano realizando seu trabalho principal de estudar a Europa, Ganimedes e Callisto fará suas próprias observações remotas, mas esses dados levarão meses para chegar, atravessando centenas de milhões de quilômetros no vácuo do espaço à velocidade da luz. O que temos agora é tudo o que conseguimos ver e o que ainda não conseguimos explicar satisfatoriamente. As últimas transmissões. O último pacote de dados chega por volta das 4h32 da manhã do dia 5 de outubro, horário universal coordenado. São as derradeiras transmissões da Mars Express, antes de o alinhamento solar interromper as comunicações por semanas. O 13 Atlas agora está sumindo atrás da luz do Sol, entrando na zona de exclusão onde nenhum telescópio pode alcançá-lo. Invisível, inalcançável, misterioso. O que restou foram fragmentos de informação espalhados por observatórios em 3 continentes e um silêncio que parece de propósito, como se o cosmos estivesse nos testando. As análises parciais dos dados coletados revelam uma conclusão desconfortável. O 13 Atlas não se comporta como nada que já observamos antes. Não há ventos de gás saindo do núcleo em jatos colimados, nenhuma ejeção de poeira formando a cauda característica dos cometas, nenhum sinal de degradação térmica ou craqueamento por estresse térmico, mesmo após a ejeção de massa coronal que o atingiu em setembro. Uma tempestade de partículas carregadas que deveria ter varrido sua superfície e sublimado toneladas de material volátil, ele permaneceu intacto, como se fosse feito de algo resistente, coeso, deliberado. Sua refletividade variável e a periodicidade precisa de 43 segundos continuam sem explicação convincente.
Os modelos matemáticos divergem. Uns falam em rotação de um núcleo irregular, com geometria específica, outros em emissão pulsada de gases de regiões quentes localizadas, mas todos concordam em um ponto fundamental. O Atlas é anômalo. Ele se destaca estatisticamente de todos os outros objetos do Sistema Solar e dos 2 objetos interestelares anteriores. E enquanto o objeto se afasta em direção a Júpiter, ganhando velocidade à medida que cai em direção ao Sol, o mundo científico tenta organizar os fragmentos de observação em uma narrativa coerente. Hyuce, que orbita o sistema joviano desde sua chegada em julho de 2031, realizando estudos detalhados das luas geladas, está programada para observá-lo entre 29 e 30 de outubro, quando o Atlas atingirá o periélio, o ponto mais perto do Sol e de maior velocidade, quando estará se movendo a mais de 70 km por segundo. Se nada interferir, se nenhuma falha técnica ocorrer, os dados dessa observação só chegarão à Terra em fevereiro de 2026, após o fim do bloqueio solar que impede comunicações diretas. Até lá, restará apenas especulação e um vazio cheio de perguntas sem resposta. O contexto político e científico. Mas há algo mais sutil nesse episódio que merece atenção. Durante os dias de paralisação do governo dos Estados Unidos, mais de 1.500.000 funcionários ficaram temporariamente afastados, incluindo técnicos especializados, engenheiros de sistemas e operadores de plataformas científicas. Por coincidência ou não, nenhum canal oficial da NASA divulgou imagens, comunicados ou análises, nem mesmo de sondas que funcionam de forma autônoma e não requerem intervenção humana constante. Os sistemas automatizados continuaram operando. As câmeras continuaram capturando dados, mas nenhuma informação foi processada ou divulgada publicamente pelos canais oficiais. Enquanto isso, a ESA, a China, os Emirados e observadores independentes forneceram todos os dados que temos. E isso não é pouca coisa. A rede de radiotelescópios europeus, os observatórios ópticos no deserto do Atacama, as estações de rastreamento chinesas. Todos contribuíram para manter o fluxo de informação vivo quando a maior agência espacial do mundo estava temporariamente cega. Foi um lembrete involuntário de que, quando a política se cala, a ciência depende da cooperação global. E talvez esse seja o verdadeiro impacto do 3i Atlas, pelo menos em termos terrestres, não apenas o que ele é, mas o que ele expôs. A fragilidade das nossas redes de comunicação científica, a lentidão das nossas burocracias institucionais, a distância entre agências que deveriam trabalhar juntas diante do desconhecido. Quando enfrentamos algo verdadeiramente novo, algo que vem de fora do nosso sistema estelar, nossas divisões políticas e administrativas parecem absurdamente pequenas. Porque, neste momento, há um visitante interestelar atravessando o sistema solar, carregando informações sobre outro canto da galáxia, e nós aqui mal conseguimos acompanhá-lo por causa de fechamentos governamentais e protocolos burocráticos. A trajetória futura. Os dados indicam que o Atlas continuará sua rota até meados de novembro, acelerando constantemente enquanto se aproxima do periélio em fins de outubro. Depois disso, começará a desacelerar gradualmente à medida que sobe do poço gravitacional do Sol, mas sempre mantendo velocidade suficiente para escapar completamente do sistema solar. Antes de se perder nas profundezas do espaço, viajando rumo à constelação de Sagitário, ele passará pela região de Júpiter, onde teremos talvez nossa última oportunidade de observação detalhada. A essa altura, quando estiver além de Júpiter, ele estará a mais de 800 milhões de quilômetros do Sol, e suas emissões ópticas já terão desaparecido quase completamente. O brilho refletido será tão fraco que apenas os maiores telescópios do mundo conseguirão detectá-lo, e mesmo assim, apenas como um ponto de luz indistinto. As características que tanto intrigam os cientistas agora, a periodicidade de 43 segundos, a anticauda anômala, a emissão ultravioleta, estarão perdidas na escuridão do espaço profundo, mas as perguntas, essas permanecerão por muito tempo. O que realmente é o 3i Atlas? Um fragmento de gelo de outro sistema estelar, talvez ejetado durante a formação planetária, ao redor de uma estrela distante?
Um corpo exótico com composição ainda desconhecida, formado em condições que não existem no nosso sistema solar. Ou algo mais? Algo que desafia a forma como definimos o que é natural, que empurra os limites entre o geológico e o artificial. A composição química detectada até agora não ajuda muito a responder essas perguntas. A emissão de C2 indica a presença de compostos orgânicos comum em cometas, mas a ausência de outras linhas espectrais esperadas, como o cianogênio ICN, a hidroxila OH ou o sódio Na, é desconcertante. É como se o Atlas tivesse uma química seletiva, apresentando apenas algumas assinaturas, enquanto suprime outras. Alguns cientistas especulam que isso poderia indicar uma composição rica em carbono cristalino, talvez grafite ou até diamantes microscópicos, que explicaria a reflexão geométrica e a resistência ao calor solar. Outros apontam para a possibilidade de que o Atlas seja um remanescente de uma supernova antiga, um fragmento de material estelar comprimido em densidades extraordinárias. Mas essa hipótese enfrenta problemas. Como um objeto assim sobreviveria à viagem interestelar? Como explicar a periodicidade precisa da rotação? E por que viria especificamente na direção do nosso sistema solar? O legado de uma passagem. A verdade, por enquanto, é simples e desconfortável. Nós não sabemos. E talvez seja isso que torna essa história tão importante. Porque pela primeira vez na história da astronomia, observamos um objeto interestelar a partir de outro planeta. Não apenas da Terra, nosso posto de observação tradicional, mas de Marte, 30 milhões de quilômetros mais perto da ação. E mesmo com toda a nossa tecnologia, com sondas sofisticadas, telescópios espaciais de bilhões de dólares, redes de comunicação global e décadas de experiência em astronomia observacional, a única resposta honesta é o silêncio. O 3i Atlas está partindo. A cada segundo, ele se afasta mais de nós, acelerando em sua trajetória hiperbólica, rumo a um destino que levará milhões de anos para alcançar. Talvez ele passe perto de outra estrela, daqui a 10 milhões de anos. Talvez civilizações futuras, se existirem, o detectem e se façam as mesmas perguntas que fazemos agora. Ou talvez ele simplesmente derive pela escuridão interestelar para sempre. Um mensageiro sem resposta, carregando segredos que nunca serão revelados. Mas o que ele deixou para trás pode mudar tudo o que pensamos sobre o espaço entre as estrelas. Ele nos mostrou que objetos interestelares podem ter propriedades que não encontramos no nosso próprio quintal cósmico. Que a física e a química podem criar coisas estranhas e maravilhosas em condições que ainda não conhecemos. Que o universo é mais diverso, mais complexo e mais misterioso do que imaginávamos. Ele também expôs nossas limitações. Nossa dependência de sistemas políticos instáveis, nossa infraestrutura científica fragmentada, nossa incapacidade de responder rapidamente quando o inesperado acontece. Se o 3i Atlas fosse uma ameaça real, se estivesse em rota de colisão com a Terra, teríamos sido capazes de responder adequadamente com metade das nossas instituições científicas desligadas? A resposta, obviamente, é não, e isso deveria nos preocupar. Mas também nos mostrou nossa resiliência. Quando os sistemas oficiais falharam, a comunidade científica global se mobilizou. Astrônomos amadores trabalharam lado a lado com profissionais. Agências espaciais compartilharam dados livremente. Observatórios em 3 continentes coordenaram suas observações sem hierarquias formais. A ciência, no seu melhor, é colaborativa, descentralizada e resiliente. Drew, a astrônoma amadora que descobriu o rastro do Atlas nas imagens do Perseverance, representa algo importante. Ela não tinha credenciais oficiais, não trabalhava para nenhuma agência espacial, não tinha acesso a telescópios de milhões de dólares, mas tinha curiosidade, dedicação e as ferramentas certas. E sua descoberta pode ser a observação mais importante de todo este evento. Isso nos lembra que a ciência não pertence apenas às instituições. Ela pertence a todos nós. Cada pessoa que olha para o céu com curiosidade, cada amador que analisa dados públicos, cada estudante que faz perguntas inconvenientes está pá. O futuro da detecção interestelar. O 3i Atlas também marca um ponto de virada na nossa capacidade de detectar e estudar objetos interestelares.
Quando Oumuamua foi descoberto em 2017, ele já estava deixando o sistema solar. Quando o 2I Borisov foi detectado em 2019, tivemos apenas alguns meses para estudá-lo antes que ficasse fraco demais. Mas o Atlas foi detectado meses antes de sua máxima aproximação, dando-nos tempo para planejar observações, coordenar recursos e mobilizar instrumentos ao redor do mundo e no espaço. Isso sugere que estamos melhorando. Nossos sistemas de detecção estão ficando mais sensíveis, nossos algoritmos mais eficientes, nossas redes de observação mais coordenadas. O Vera C. Rubin Observatory, quando estiver totalmente operacional nos próximos anos, deve detectar dezenas de objetos interestelares por ano. O Legacy Survey of Space and Time, LSST, varrará o céu inteiro a cada 3 noites, capturando qualquer coisa que se mova. Isso significa que o 3I Atlas pode ser apenas o começo. Nos próximos anos e décadas, detectaremos uma população inteira desses viajantes cósmicos. Alguns serão comuns, fragmentos de gelo e rocha ejetados de sistemas estelares jovens. Outros podem ser exóticos, com composições ou comportamentos que nunca vimos. E talvez, apenas talvez, um deles mostrará características que não podem ser explicadas por processos naturais. Por enquanto, o Atlas guarda seus segredos. As imagens da JUICE, quando finalmente chegarem em fevereiro, podem resolver alguns dos mistérios, ou podem aprofundá-los. A ciência funciona assim. Cada resposta gera 10 novas perguntas. Cada mistério resolvido revela camadas mais profundas de complexidade. Conclusão: observar, questionar e investigar. E se essa história te fez olhar o céu de um jeito diferente, se te fez perceber que acima das nossas cabeças acontecem coisas extraordinárias, enquanto vivemos nossas vidas cotidianas, então ela cumpriu seu propósito. Porque a astronomia não é apenas sobre estrelas distantes e equações abstratas. É sobre nós, nossa posição no cosmos, nossa curiosidade insaciável de entender o que está além. O 3I Atlas veio de algum lugar que nunca veremos. Um sistema estelar a dezenas ou centenas de anos-luz de distância. Ele foi formado em condições que só podemos imaginar, moldado por processos que ainda estamos aprendendo a compreender. Viajou pelo vazio interestelar por milhões de anos, silencioso e solitário, até que sua trajetória o trouxe até nós. E agora, por alguns meses breves, ele é nosso visitante. Nós o observamos, medimos, analisamos, debatemos, e quando ele partir, levará consigo as respostas que procurávamos, mas nos deixará algo igualmente valioso: a lembrança de que o universo é vasto, misterioso e cheio de surpresas. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque na próxima investigação vamos ainda mais fundo nas forças que moldam o sistema solar e nas coincidências cósmicas que parecem coincidência demais. Vamos explorar outros visitantes interestelares, passados e futuros, e o que eles podem nos ensinar sobre a natureza do espaço entre as estrelas. Deixe nos comentários o que você acha que o 3I Atlas realmente é. Um cometa exótico de composição desconhecida, um artefato natural formado em condições extremas que não existem no nosso sistema solar, ou algo que ainda não temos nome para descrever. Sua opinião importa, porque a ciência avança não apenas nas universidades e observatórios, mas também nas conversas, debates e especulações de pessoas curiosas em todo o mundo. O 3I Atlas nos lembrou de algo fundamental. Somos uma espécie que olha para cima. Desde os primeiros humanos que observaram as estrelas e criaram constelações, até os astrônomos modernos que detectam visitantes de outros sistemas estelares, sempre fomos movidos pela mesma curiosidade. O que está lá fora? De onde viemos? Estamos sozinhos? Essas perguntas podem nunca ter respostas definitivas, mas a busca, a investigação, o processo de olhar e perguntar e tentar entender, isso é o que nos torna humanos. Isso é o que nos impulsiona para a frente. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Observe, questione e nunca pare de investigar, porque lá em cima, bem acima das nossas cabeças, o universo continua acontecendo. E cada vez que olhamos para o céu, temos a chance de ver algo que ninguém nunca viu antes. Cada observação é uma oportunidade. Cada noite clara é um convite. O 3I Atlas já está distante agora, invisível ao olho humano, desaparecendo no brilho do sol.
mas sua passagem deixou marcas. Nos dados científicos, nas conversas entre astrônomos, nas teorias sendo reformuladas e na imaginação de milhões de pessoas que, por alguns dias, pararam para pensar sobre visitantes interestelares e o que eles significam para nossa compreensão do cosmos. Isso é o legado de um mensageiro das estrelas. Não respostas, mas perguntas melhores. Não certezas, mas um senso renovado de admiração. E a lembrança de que, em um universo de bilhões de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas, estamos apenas começando a entender quão vasto e maravilhoso é o espaço que nos cerca. O 13 Atlas continuará sua jornada, e nós continuaremos a nossa, observando, questionando, investigando, porque é isso que fazemos, é isso que sempre fizemos, e é isso que continuaremos fazendo, enquanto houver céus para olhar e mistérios para desvendar.